Numa tarde de sábado, no interior de um cânion remoto no deserto americano, uma pedra de 360 quilos se soltou da parede. Em menos de um segundo, o braço direito de um homem estava preso entre a rocha e a parede do cânion. Ele não havia avisado ninguém que estava ali. Ninguém estava procurando por ele. Um homem que preferia o risco. Havia algo em ele que nunca se sentiu completamente no lugar certo dentro de um escritório. Tinha 20 e poucos anos quando começou a trabalhar como engenheiro numa grande empresa de tecnologia. O trabalho era bom, o salário era bom, a trajetória era clara. Durante 5 anos, cumpriu o que era esperado. Mas cada vez que tirava férias, o que fazia era ir às montanhas. Escalava. Explorava. Dormia no deserto. E quando as férias acabavam e ele voltava para a mesa, algo ficava para trás. Em 2002, pediu demissão. Tinha 26 anos. Mudou-se para uma cidade pequena no Colorado, onde as montanhas eram visíveis de qualquer janela. Começou a trabalhar numa loja de equipamentos de escalada. E traçou um objetivo que ninguém havia alcançado antes: escalar, sozinho e no inverno, todos os picos do Colorado com mais de 4.200 metros de altitude. Eram 59 no total. Não era um projeto de fim de semana. Era uma vida inteira comprimida numa missão. Ao longo dos meses seguintes, ele foi subindo. Pico após pico, solo, nas condições mais difíceis que o inverno conseguia oferecer. Nevascas, ventos, temperaturas que faziam o equipamento falhar. Ele voltava sempre. E quanto mais voltava sem que nada de grave acontecesse, mais a sensação de invulnerabilidade crescia. 2 meses antes do Dia da Pedra, essa sensação foi testada. Ele estava esquiando num pico do Colorado com 2 amigos quando a neve cedeu. Uma avalanche varrendo tudo abaixo deles. Ele foi soterrado até o pescoço. Um dos amigos demorou minutos sendo desenterrado. Todos sobreviveram, mas foi por pouco, e todo mundo presente sabia disso. Naquela noite, um dos amigos o chamou de lado e disse: "Acho que você estava indo para o problema. Se não tivesse acontecido agora, poderia ser fatal." Os 2 amigos pararam de falar com ele depois daquilo. Ele escreveu mais tarde que sobreviveram, mas as amizades não. A maioria das pessoas, depois de uma avalanche, reavalia o que está fazendo. Ele continuou escalando. E algumas semanas depois, partiu sozinho para o deserto de Utah. O sábado de abril. Era um sábado de manhã, final de abril de 2003. Ele acordou dentro da cabine da sua caminhonete, estacionada numa área remota do Parque Nacional de Canyonlands, no estado de Utah. Pegou a bicicleta e começou a pedalar. O trajeto era longo, por estradas de terra e terreno irregular, até o ponto de entrada do cânion. Chegando lá, trancou a bicicleta numa árvore e continuou a pé. Blue Ocean Canyon era uma fenda no arenito. Em alguns pontos, tinha menos de 1 metro de largura. As paredes subiam dezenas de metros acima da cabeça. O sol entrava em ângulos estreitos, e o ar dentro da fenda era mais frio do que o deserto lá fora. Ele tinha 2 burritos na mochila, pouca água, uma câmera de vídeo, uma ferramenta multiuso barata, e equipamento de rapel. Não havia dito a ninguém para onde ia. Não era a primeira vez que fazia isso. Desceu pela fenda, passando por cima e por baixo de pedras que obstruíam o caminho. Era um tipo de exploração que conhecia bem. O corpo se encaixava nos espaços, as mãos encontravam apoio nas paredes, o ritmo era constante. No meio da descida, chegou a uma passagem estreita entre 2 patamares. Havia uma pedra grande encaixada entre as paredes, suspensa acima do caminho. Ele a usou como apoio para descer. A pedra se moveu. Ele tentou se afastar. A pedra caiu, bateu na mão esquerda e, ao se encaixar entre as paredes, prendeu o pulso e o antebraço direito contra a rocha. O impacto foi instantâneo e absoluto.
A pedra pesava aproximadamente 360 quilos. Ele ficou olhando para o braço preso. Depois olhou para cima. As paredes subiam verticalmente acima dele. Estava sozinho, no fundo de uma fenda de arenito, a quilômetros de qualquer estrada, e o braço direito não se movia. Ninguém sabia onde ele estava. O que uma pedra de 360 quilos não faz? A primeira coisa que tentou foi mover a pedra. Empurrou com o joelho, com o peso do corpo, com a mão livre. A pedra não se moveu nem 1 milímetro. Depois tentou lascar a rocha com a ferramenta multiuso. O arenito era duro, a lâmina era fraca, e o que saía era pó. Tentou montar um sistema de roldanas com a corda do equipamento de rapel, para multiplicar a força. A pedra continuou imóvel. Tentou escavar o arenito abaixo da pedra para criar espaço. O resultado foi insignificante. A cada nova tentativa fracassada, o quadro ficava mais claro. Não era uma questão de força ou engenhosidade. A pedra estava encaixada de um jeito que nenhuma alavanca, nenhuma corda, nenhuma quantidade de esforço humano conseguiria resolver. Levaria 13 homens com um guincho e um macaco hidráulico para mover aquela rocha, como ficaria provado mais tarde. Ele estava preso. E ninguém sabia onde estava. Racionou o que havia na mochila com cuidado. Comeu devagar. Bebeu a água com parcimônia. Sabia que o que tinha não duraria muitos dias. Sabia também que ninguém em lugar nenhum estava pensando nele naquele momento, porque ele não havia dito a ninguém que estaria ali. A primeira noite chegou. O deserto que durante o dia queimava ficou frio rapidamente. Dentro da fenda, sem movimento, o frio se instalava no corpo de uma forma diferente do frio das montanhas. Era um frio que não ia embora. Ele ficou acordado ouvindo o silêncio do cânion. Os dias. O segundo dia foi de tentativas repetidas. Ele tinha treinamento técnico, sabia usar ferramentas, conhecia física e mecânica. Cada ideia que surgia era testada com rigor. Cada ideia fracassava com a mesma regularidade. No terceiro dia, a água acabou. Passou a beber a própria urina para não desidratar completamente. Era uma medida que sabia ser temporária, mas era o que havia. No quarto dia, percebeu que havia uma possibilidade que não havia considerado com seriedade suficiente. Tinha tentado cortar a pele com a faca da ferramenta multiuso nos dias anteriores. A lâmina era tão cega que mal conseguia arranhar a superfície. Mas havia algo além da pele. Havia osso. E para cortar osso, aquela faca não servia. Ficou parado diante desse pensamento por um tempo que não conseguiu medir. Para sair dali, precisaria cortar o braço. E para cortar o braço, precisaria primeiro quebrar os ossos. E a faca que tinha não cortava osso. A conclusão lógica desse raciocínio era que ele ia morrer ali. Passou o quarto dia em silêncio. A comida havia acabado. A água havia acabado. O braço preso não tinha mais circulação há dias. O frio voltava com a noite. E a certeza de que ninguém sabia onde ele estava não havia mudado. No quinto dia, pegou a câmera de vídeo. Filmou o braço preso. Filmou o rosto. Começou a falar. Disse o nome dos pais, pediu que, quem encontrasse a câmera, tentasse chegar até eles. Depois gravou mensagens para cada pessoa que amava. Disse o que queria que soubessem. Depois pegou a ferramenta e esculpiu na parede de arenito o próprio nome, a data de nascimento, e a data que acreditava ser a data de sua morte. Não esperava sobreviver à noite seguinte. A noite do quinto dia. Tentou se aquecer como podia. O frio era intenso. O corpo estava desidratado, sem comida há dias, com o braço em decomposição pelo lado de fora da pedra.
Em algum ponto daquela noite, entre o sono e o delírio, teve uma visão. Viu a si mesmo num ambiente familiar, com luz e calor. E havia uma criança pequena. Ele estava brincando com ela. Notou, na visão, que tinha apenas metade do braço direito. A criança não parecia se importar. Eles estavam juntos. Acordou antes do amanhecer. A visão havia deixado algo que não estava ali quando adormeceu. Não era esperança no sentido comum da palavra. Era algo mais próximo de certeza. Havia algo do outro lado daquelas horas que existia e que esperava por ele. Uma vida que ainda não tinha acontecido, mas que ia acontecer. Com aquilo, olhou para o braço preso. E teve uma ideia que não havia tido antes. A epifania. Não precisava cortar o osso com a faca. Podia quebrar o osso. O braço estava preso entre a pedra e a parede. Se aplicasse torção suficiente, usando a própria pedra como alavanca, os ossos do antebraço poderiam ceder. Eram 2 ossos. Rádio e una. Com os ossos quebrados, a faca cega seria suficiente para cortar o tecido mole que restasse. Era uma ideia que só fazia sentido numa situação em que todas as outras alternativas já tinham fracassado. Posicionou o corpo. Aplicou pressão. Sentiu o primeiro osso ceder com um estalo. Depois o segundo. Com os ossos quebrados, pegou a faca. Aplicou o torniquete improvisado com a mangueira da mochila de hidratação, para tentar controlar o sangramento. Deixou as artérias principais para o final. O processo levou cerca de 1 hora. Quando terminou, estava livre. Ficou parado por um momento no fundo da fenda. O braço havia ficado. Ele estava de pé, com o torniquete no que restava do antebraço, perdendo sangue, desidratado e com quilômetros de cânion pela frente. Descreveu depois aquele momento como algo próximo de euforia. Não apesar da dor. Com ela. Como se o corpo inteiro soubesse que havia atravessado algo que não deveria ser atravessável, e estivesse do outro lado. Começou a andar. A saída. A fenda ainda tinha caminho pela frente. Com um braço, montou os equipamentos de rapel. Desceu um paredão íngreme de cerca de 20 metros. Continuou pela base do cânion. A perda de sangue era constante. O torniquete segurava, mas não completamente. Caminhou por horas. Em algum ponto do percurso, encontrou uma poça de água de chuva acumulada numa reentrância da rocha. Bebeu. Continuou. Depois de caminhar vários quilômetros desde a amputação, com o braço improvisado num apoio feito da própria mochila, encontrou uma família que caminhava pelo cânion. Um casal com um filho, turistas que estavam passando alguns dias na região. Eles não souberam imediatamente o que estava acontecendo. Levou um momento para a imagem fazer sentido. Um homem sozinho, coberto de sangue, com o braço terminar no meio. Deram a ele água e o que tinham de comida. Foram buscar ajuda. Um helicóptero de resgate o encontrou cerca de 4 horas depois da amputação. Quando chegou ao hospital, havia perdido 25% do volume total de sangue do corpo. Os médicos disseram que o momento da amputação havia sido preciso de uma forma que ele não podia ter calculado conscientemente. Se tivesse cortado o braço antes, as artérias ainda estariam abertas e ele teria sangrado até morrer antes de ser encontrado. Se não tivesse cortado, teria sido encontrado morto na fenda dias depois. O tempo exato em que fez o que fez foi o único tempo em que era possível sobreviver. Do outro lado. Quando abriu os olhos do hospital, a primeira coisa que percebeu foi a luz. Não a luz fria e estreita que entrava pelo topo da fenda. Uma luz aberta, ampla, de quarto com janela. Levou um momento para entender onde estava.
O braço direito terminava antes do lugar onde deveria terminar. Havia curativo, havia equipamento médico, havia pessoas ao redor. Mas o que ocupava o centro da consciência naquele momento não era a dor nem o braço. Era uma pergunta simples que não conseguia responder sozinho. Quanto tempo havia passado? Dentro do cânion, o tempo havia se comportado de forma estranha. Algumas horas pareciam dias. Alguns momentos pareciam não ter duração. Ele tinha uma estimativa, mas sabia que não confiava nela. Perguntou. A resposta foi 127 horas. Ficou em silêncio processando o número. 127 horas. Mais de 5 dias. O cânion havia dobrado o tempo, comprimido alguns momentos e expandido outros, até que qualquer senso de quanto havia passado se tornasse impossível de medir de dentro. Olhou para a janela. Lá fora havia céu, havia luz, havia um mundo que havia continuado existindo enquanto ele estava no fundo de uma fenda de arenito convicto de que não voltaria a vê-lo. Não disse nada por um tempo. Havia algo do outro lado daquelas horas. Era o que havia pensado na noite do 5º dia, quando a visão da criança o acordou antes do amanhecer. Havia algo esperando. Agora estava do outro lado. Não sabia ainda o que viria depois. Não sabia como seria viver sem o braço, como seria voltar para casa, o que diria às pessoas que amava. Sabia apenas que estava vivo, que havia luz pela janela, e que o cânion havia ficado para trás. A história por trás da história. O homem que você acompanhou nessa história existiu de verdade. Era engenheiro de formação, tinha 27 anos, e tinha treinamento técnico suficiente para entender exatamente o que estava acontecendo com o próprio corpo durante cada um daqueles dias. O nome dele é Aaron Ralston. Ficou preso no Blue Legion Canyon, em Utah, em abril de 2003, por 127 horas. O braço foi recuperado pelas autoridades do parque depois do resgate. Foram necessários 13 homens, um guincho e um macaco hidráulico para mover a pedra. O braço foi cremado, e as cinzas foram entregues a ele. 6 meses depois, no próprio aniversário de 28 anos, ele voltou ao cânion e espalhou as cinzas no local onde havia ficado preso. 2 anos depois do acidente, em 2005, ele completou o objetivo que havia traçado quando pediu demissão, escalou todos os 59 picos do Colorado com mais de 4.200 metros de altitude, sozinho, no inverno. Foi o primeiro ser humano a fazer isso. Escalou com uma prótese no lugar do antebraço direito. A visão da criança que teve na noite do 5º dia não saiu da cabeça. Anos depois do acidente, ele casou. Em fevereiro de 2010, nasceu o filho. Ralston disse em entrevistas que acredita ser a mesma criança que viu naquela noite no cânion, quando não esperava sobreviver até o amanhecer. A história foi documentada no livro que ele mesmo escreveu, publicado em 2004. Em 2010, virou filme, com o título de 127 horas. Ralston disse sobre o filme, tão factualmente preciso quanto possível num drama. Sobre a decisão de não avisar ninguém onde estava indo naquele sábado, ele disse uma coisa simples: tomei todas as decisões que me colocaram ali. E tomei todas as decisões que me tiraram de lá. Responsabilidade total pelos dois lados. A narrativa que você acompanhou aqui foi construída a partir de registros e relatos reais. Alguns elementos foram reorganizados para dar fluidez à história. Os acontecimentos centrais permanecem os mesmos. Se esse tipo de história faz sentido para você, há outras experiências reais como essa aqui no canal. A próxima já está disponível.